Olá, meus amados, olá, minhas amadas, meus queridos amigos, meus queridos que me acompanham nesta jornada de pregador da cruz, é nosso canal, e também sobre o subtema nosso, falando a verdade para os tempos dos fins. Estou contigo agora nesse momento e vamos falar a respeito um pouco, além do que nós temos conversado, sobre o momento de Israel. O momento de Israel que está esquentando, as profecias estão esquentando. A igreja, o corpo de Cristo, está para ser arrebatada. A igreja dos crentes em Jesus Cristo está para ser arrebatada. E depois virá a grande tribulação. De 7 anos. Mas antes desses dois eventos, o arrebatamento e a grande tribulação, que serão dois fatos simultâneos, antes desses dois fatos simultâneos, acontecerá a guerra de Gog. Rússia hoje, com seus aliados, Ezequiel 38, 39, vai acontecer. O caldeirão está esquentando. Vem conosco aí porque o momento é importante. Que Deus abençoe. Vamos lá. Nesse momento que nós estamos caminhando em direção a 3 fatos que vai acontecer. Guerra de Gog, Ezequiel 38, está a caminho, e também, na sequência, o arrebatamento da igreja e depois, na sucessão rápida, o levante do anticristo. Quero que você entenda isso aí. São coisas distintas, mas simultâneas, na sequência, e deixará o mundo abalado, Mas antes de chegar a esse momento aí, eu tenho visto alguns amigos, irmãos em Cristo, do YouTube, né? Os YouTubers, gente boas, bons pregadores, e aqui eu quero passar meu conhecimento um pouco do conhecimento pequeníssimo, pois eu sou o menor dos servos de Deus neste mundo, e realmente não considero ser um servo do Altíssimo em grande potência, mas tenho um conhecimento razoável, necessário para chamar a tua atenção ao conhecimento da verdade. Textos fora de contextos. Profecias fora de contextos. Profecias bíblicas. Profetas maiores, profetas menores, mas fora de contexto. Com muita elucidação, muito conhecimento, muita bagagem teológica, muito conhecimento de hermenêutica, exegese, muito conhecimento do grego, hebraico, do aramaico, do hebraico, muita dissertação, muita expertise. Eu admiro esses pregadores, esses professores, mestres, mas quando se fala de profecia, a sua exatidão em profundidade na Bíblia, é muito importante você entender que qualquer vírgula colocada errada na profecia, na palavra de Deus, você pode jogar a profecia para trás, anos ou para dias futuros. Você pode fazer com que a cronologia ela fica totalmente alterada, porque a Bíblia, a palavra de Deus, são revelações simultâneas, são revelações progressivas, da qual Deus usou os profetas maiores, profetas menores, e usou os apóstolos para poder passar mensagem que nós temos hoje, escrita como palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós temos de Gênesis e Apocalipse, 66 livros, praticamente, mais ou menos, para mais 40 autores do Velho e Novo Testamento,
e uma infinita mensagens para quem quiser conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. Pois bem, aí eu pego o texto de 2 Timóteo 2,15 para o nosso entendimento, para você compreender de fato o que é a palavra de Deus e como você deve interpretá-la. Como Pedro fala, que a palavra de Deus não vem de interpretação particular, mas sim, ela é escrita pelo Espírito Santo, é falada pelo Espírito Santo, ela só foi soprada pelo Espírito Santo aos homens inspirados por Deus, escolhidos por Deus, que já citei aqui, foram os profetas maiores, profetas menores e também os apóstolos. Então, é o Espírito Santo que é o autor da Bíblia, usando homens como nós, sentimentos, dores, paixões, emoções como nós, para trazer sucintamente a palavra de Deus. Pois bem, então Paulo fala aqui para Timóteo, o pastor novato, né? E mais tarde seria a sequência das cartas paulinas para toda a Ásia Menor, da época, hoje a Turquia, para o leste europeu, para a Europa, e assim por diante, com os demais discípulos de Paulo, Tito, Epafrodito, Epáfras, Silas, Tito, Filemão, enfim, grandes outros que foram divulgando, e assim realmente a palavra de Deus foi difundida. Aqui então Paulo fala em 2 Timóteo 2,15, fala assim: procura apresentar-te a Deus. Procura-te apresentar a Deus. Então ele falou para Timóteo que se apresentar a Deus. Procura você. Faça por todos os meios, por todas as maneiras possíveis de você apresentar-se a Deus como na figura em que ele estava dentro de um contexto, dentro de uma panorâmica, de um patamar totalmente militar, bélico romano, uma potência mundial. Então ele via as incursões para todo lado. Então ele via muitas vezes as apresentações dos soldados e os superiores e assim por diante, a hierarquia e a apresentação soldado para oficial e tudo mais. E então ele fala, então procura te apresentar-te a Deus. Se apresenta perante Deus, fica perante Deus. Mas ele fala assim, aprovado, como obreiro aprovado. Outra tradução fala como obreiro aprovado, como um homem de Deus aprovado. Entendeu? Que aprovado, não reprovado, aprovado. Fez o teste e passou. Né? O servo de Deus aqui, quando se apresenta perante Deus, um servo de Deus sincero, verdadeiro, que abre o coração e se entrega para Deus, Deus começa a trabalhar e talhar ele, e para deixar ele aprovado, lapidado, pronto para o uso exclusivo do Senhor nosso Deus. E assim, então Paulo pediu para Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado. Aí ele fala assim, como obreiro que não tem de que se envergonhar de nada, mas que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então, o que seria? Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que se preza dizer que é uma serva, um servo de Deus, então deve se apresentar a Deus, primeiramente, com o coração aberto, numa adoração, numa entrega, e depois permitir que Deus venha fazer essa transformação na sua vida, e depois então, com esse conhecimento, com esse cabedal, com essa bagagem de conhecimento de Deus na sua vida, então essa mulher, esse homem de Deus, e na sua classificação de dons e talentos, ele vai então ser um obreiro, uma obreira aprovada na sociedade que ele mora. No país que ele mora, ele vai ser um obreiro, uma obreira aprovada. E depois então aí passa a ter então que ele tem a capacidade, a habilidade, a destreza, como um soldado, que ele fala para Paulo, para Timóteo, seja um soldado de Cristo, né? Então, um soldado, uma soldada de Cristo, habilidoso, habilidosa, para manejar bem a palavra de Deus. Soldado romano, na época, tinha que saber manejar bem a espada.
tinha que estar bem, bem assim, arrefecido, bem aprofundado, bem calçado nas armaduras, né? Bem vestido as armaduras como soldado, e a principal era a espada para poder realmente combater com inteireza, com autoridade, impondo-se perante o inimigo que se levantaria perante aquele soldado. Então, ele usa a figura para nós, servos de Deus, então ser um obreiro que não tem que se vergonhar de nada neste mundo, mas que maneja bem a palavra de Deus, que sabe como escriba, habilidoso, manejar a palavra de Deus. Então, nesse ponto, meus amados, então nós devemos ser aqui, então, escribas, que saibam bem manejar a palavra de Deus. E não somente termos o nome de sermos pastores, evangelistas, mestres, e assim por diante, em nossas prateleiras, em nossas bancadas de seminário, sabe lá onde for, apenas títulos, mas não sabemos manejar bem a palavra da verdade, o que tem acontecido muito. É muito nome, muito holofote, pouca difusão da verdade por esses tais. Então, quando você fala de guerras, batalhas que Israel passou, está passando e vai passar, a Bíblia mostra para nós claramente que Israel sempre foi um povo de guerra. Desde o Egito, quando saiu 600 homens de pé, então realmente eram homens de espadas, homens de guerra. E depois as mulheres, as crianças, os estrangeiros junto ali, foi um montante de 1 milhão de pessoas. E aí então foi esse povo realmente conquistando a terra prometida, a terra de Canaã, e foi na base da espada, de muitas lutas, da qual Deus estava à frente, fortalecendo, e assim então ele conquistou essa terra. Porém, hoje Israel está, eu quero mostrar para você um outro texto importante, que você vai entender realmente porque Israel está hoje sendo alvo de tanta crítica, de tanta perseguição, de tanta humilhação, de tanto desrespeito, porque isso já foi falado por Deus. Lá no Velho Testamento, que realmente Israel, se obedecesse a Deus, lá em Deuteronômio está lá, as bênçãos e as maldições, e se ele desobedecesse a Deus, uma das maldições seria que ele seria fugitivo dos seus inimigos. Se ele fosse obediente a Deus, ele seria a cabeça das nações. Tá certo? Mas se ele não obedecesse, andasse nos caminhos de Deus, buscasse a face de Deus, humilhasse, orasse e se colocasse perante Deus, para Deus trabalhar ele e usar ele para ser um canal de bênção para as nações, então ele não jamais seria um cabeça de nação. Ele seria um cauda. E hoje Israel é cauda hoje. Ele está vivo pelas profecias do pacto que Deus fez com a aliança dos patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó. Tá certo? Então ele vem mantendo as suas promessas de ser um Deus fiel na sua pessoa de Deus Todo-Poderoso. Mas Israel hoje, ele está no que Paulo fala aqui, no versículo 25 de Romanos 11, ele fala assim para quem quiser entender. É muito importante isso aí, em compreender o Israel de hoje. Fala assim, porque não quero, irmãos, isso eu peguei de Roma no passado, ele fala assim, não quero, porém, irmãos, que ignoreis um segredo, um mistério. Isso é pouco pregado. Isso é pouco pregado nas igrejas, na escola dominical, é pouco pregado. Né? Porque eu digo assim, porque conhecimento é bom ter, mas conhecimento dentro do contexto, encaixando as verdades em cada tempo dispensacional da palavra de Deus. Aí ele fala assim, não ignoreis este segredo, este mistério. Ele fala aqui então que para que não vos orgulhais em vós mesmo, igreja de Roma, não fiquem cheios de si, apavoneados, que o endurecimento, a dureza do coração veio em parte, não integral, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ele vai dizer então que assim,
versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Isso é um fato bíblico que está acontecendo. Isso é uma profecia que está acontecendo. Você liga com Isaías, capítulo 6, da mesma coisa fala. O profeta Isaías falou, até quando, Senhor? Porque Deus falou, vai esse povo ele vai ter olhos para não verem, ouvido para não ouvirem e coração para não sentirem. Isaías, o profeta, perguntou para ele, Senhor Deus, até quando? Ele disse, até que tudo se complete. Até que chega o quê? A plenitude que Paulo fala aqui, apóstolo Paulo fala aqui, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E quando vai ser essa plenitude dos gentios que vai terminar? Vai chegar ao final? Ele fala aqui, no final da grande tribulação, de 7 anos, quando o Messias descer, o Messias de Israel, Jesus Cristo descer e assentar no Monte das Oliveiras. Você pega lá então Apocalipse 19, onde fala que o anticristo e o falso profeta foram presos e lançados vivos no lago de fogo. E Satanás e seus demônios e os demais população do mundo que seguiu a eles foram destruídos e Satanás foi preso com seus demônios no lago de fogo por 1000 anos. Só Satanás, porque depois ele será solto. Então, essas profecias têm que ser entendidas assim, numa sequência dispensacional, para não haver confusão. O que acontece é que então você percebe então, que Israel está no profundo sono. Ele está no profundo sono. É tão claro quando se conversa com os judeus e vê aquela história para cá que criou-se aquela máxima que judeus matou a Jesus, judeus negou Jesus, negou seu Messias. É fato sim, está na palavra de Deus. Nos evangelhos mostra São Jesus tendo embates tremendos com os fariseus, saduceus e religiosos e a população incitada para ser grupos religiosos. Porque já estava sacramentada por Deus, que Deus decretou e lançou sobre esse povo esta cegueira espiritual, essa surdez espiritual e essa dureza de coração para que a verdade de Deus não mais chegasse a eles e eles ficassem despertos para poder entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas, para a sua nação. Mas isso vai acabar logo logo. Então hoje, Israel está diante de uma batalha tremenda. Eu até vi hoje um podcast, né, algumas pessoas falando, já tem visto muitos podcasts falando, né, youtubers falando a respeito da profecia. Isso tem me incomodado porque eles têm colocado profecias fora de contexto. Profecias fora de contexto. Profecias verdadeiras, mas fora de contexto. Exemplo, agora vai ter uma batalha de Gog. Quando eu falo de Gog, sempre falo de Gog no meio da comunidade teológica tradicional, moderna, tá certo? Eu intitulo aqui a comunidade que prega a mensagem do reino, o grupo dos teólogos do reino. O reino, eles querem estabelecer o reino aqui na terra, e alguns são mais enfáticos dizer que a igreja do corpo de Cristo é o Israel espiritual, e não é o Israel espiritual. A igreja do corpo de Cristo é a igreja do corpo de Cristo. É a junção de judeus e gentios, tornando-se um corpo só. Israel é Israel, está lá. A nação de Israel está lá. É o povo de Israel. É oriundo da base fundamental deles, que é Abraão, Isaac e Jacó, os 2 patriarcas, e assim é a nação de Israel. Nós, gentios, nações, hoje o corpo de Cristo, para Deus, Paulo fala em Efésios capítulo 2, foi derrubada a parede de separação, não há mais uma parede divisória entre o povo de Israel e os gentios. Aquela parede que era lei foi derrubada. Hoje, a cruz de Cristo é a base fundamental para a crença da fé de cada pessoa em Jesus Cristo, seja judeus, seja gentios.
Então, acabou. Então, isso é importante entender. Agora, então não existe ali, nós somos o real espiritual. Não, isso é um erro crasso teológico. Isso é uma forçação de barra. Porém, aí, então, tem Gog, tá certo? Ezequiel 38, 39, profeta, né? Ezequiel 38, 39. Tem Gog e Magog, que joga lá para o final do reino milenar, e tem a guerra de Amargedon, que são 3 guerras que Israel vai passar em termos, mas são 3 guerras que vão acontecer. E a primeira agora é a guerra de Gog. E quero que você vá lá, então, em Ezequiel, capítulo 38, 39, você possa ler esses textos com carinho, e lá quando chegar no capítulo 38, nos primeiros 10 versículos, você vai ver que Deus, o Senhor, fala para o profeta Ezequiel ali, ele cita as nações, que é muito interessante, que essa profecia foi falada há 2.000 anos, 2.800 anos atrás, para o profeta Ezequiel. E Deus cita nações que hoje estão de pé hoje, e algumas delas são muçulmanas, inimigos de Israel ferrenhas, e realmente as outras são nações gentílicas que também têm já uma algeriza e crescente por Israel. Cito aqui então a própria Rússia, que é Gog, entendeu? Rússia, Gog, da profecia, é a cabeça de chave que vai ser a líder, que vai liderar os demais países, conglomerado, aquela coalizão, é Rússia. Aí você pega os países ali da antiga União Soviética, você pega talvez os países do leste europeu, você pega a própria China, você pega a própria Coreia, você pega o próprio Irã. O Irã não é um país árabe, ele é muçulmano por religião, mas de genética não é árabe, mas está junto ali porque é a antiga Pérsia. Então você percebe, aí quando eu falo de Gomer, Alemanha hoje, você pega Togarma, Turquia hoje, pega Put, Líbia hoje. Então, são nações que estão prescritas ali, que vão atacar Israel. E o interessante que eu quero mostrar para você é o contingente de um conglomerado de nações em cada guerra que vai acontecer, em cada batalha que vai ter Israel perante ele. Interessante. Essa batalha de Gog, que Rússia tem cabeçado, em breve vai acontecer. Essa semana agora aí já demonstrou já muito claro que a China já se apresentou como uma das também candidatas a bater de frente com Israel, porque é uma das nações do norte lá de Gog, uma das nações, falar também as nações do norte, né? Então a China está junto ali com a Coreia do Norte e assim por diante. Pois bem, é importante você perceber então que essas nações são poucas nações. São poucas nações. Se você somar ali tudo, não vai dar ali 20 nações total. Vai virar outros, mas o exército é grande, mas de nações são poucas nações. Em relação ao Armagedon, onde você pode ler, e quero que você leia Apocalipse, de capítulo 13 ao capítulo 18, você vai ver lá então que o momento que fala que da boca do dragão, da besta e do falso profeta saíram espírito como fosse de rãs, e esse espírito como rãs foram para o mundo todo e convencer os governantes do mundo todo a vir lutar contra Israel. Todas as nações do globo terrestre. Está bem claro ali, né? Então você percebe aquilo ali. Aí você pega também lá no final do milênio, Satanás será solto, ele vai sair para convencer, persuadir as nações existentes da época para vir atacar o arraial de Israel com seu Messias. Então é muito importante que eu quero que você entenda aqui, um pouco alongando esta live, para você perceber que quando Paulo fala sobre procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado,
que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus, que saiba cortar a palavra de Deus, que seja um escriba habilidoso, que saiba separar as profecias e encaixá-las dentro das dispensações, para que não aconteça atropelamento, mal entendimento, turbulência no corpo de Cristo. E nesse momento desta batalha de Gog, eu já disse aqui para você a priori, que haverá, na sequência, o arrebatamento da igreja. Tá certo? Por quê? Porque o anticristo tem que ter peso de relatos e fatos para poder se apresentar para o mundo naquela suposta paz e segurança mundial que vem se arrolando já nesses século passado para esse milênio aqui, vem se arrolando, dizendo que precisamos trazer paz e segurança para as nações. Então, para ele chegar com a proposta na ONU e falar para o mundo todo que ele é a opção, que ele é a chave que vai virar e vai trazer paz para o mundo em 7 anos, você tem que ter o mundo de cabeça para baixo. Você tem que ter nações do mundo todo de cabeça para baixo. E você imagina quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 38, 39, de Gog, quando será destruído, e vai ser destruído, haverá muitas destruições, e haverá nações que também que apoiaram com seus exércitos esta batalha contra Israel, serão destruídas com bombas atômicas, serão queimadas também. Então haverá um caos ali, um caos no mundo todo. E esse exército é uma coisa maravilhosa. Deus fez essas batalhas no Velho Testamento quando Israel estava invadindo a terra prometida para conquistá-la. Tá certo? Deus também ajudou o povo de Israel, soltando pedra do céu, saraiva, fogo, chuva, vespões, abelhas e tudo mais, para poder realmente dizimar aquele povo da terra, aquele povo pagão, rebelde contra o Criador, para Israel se assentar e começar um plano de Deus para a humanidade. Então, é desta forma que Deus vai agir nesta batalha contra Gog, onde realmente o mundo ficará de queixo caído, com os olhos tatelados, por perceber pelas mídias, que realmente pelas televisões, imprensa geral, como foi feito a destruição de Gog e seus aliados. Totalmente pelo poder da mão de Deus sobre aqueles inimigos de Israel. E naquela sequência, porque ficará 7 meses sepultando aqueles corpos. E nessa sequência vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, 2 coisas catastróficas, totalmente apavorante, assustadora, vai deixar a sociedade realmente numa situação muito difícil, querendo, desejando ardentemente que, de fato, vamos trazer a paz e segurança para o nosso planeta, porque não dá. Essa batalha dizimou milhares de pessoas, o arrebatamento veio e tirou milhões de pessoas, e a terra está realmente sangrada, chorando, gemendo, porque houve essa situação. Então eu creio que é importante você entender que Israel de Deus é a menina dos olhos de Deus, e Israel hoje é o relógio profético para as nações. Que Deus te abençoe. Foi um momento de alongar um pouco esta live, não vão assistir totalmente, não vão, mas fica claro aqui que as verdades de Deus devem ser colocadas no seu tempo profético para que haja compreensão, entendimento e que a verdade seja difundida e que Deus venha ser glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima live.